Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Professor Gil está na área, mas antes de ir para o nosso vídeo sobre Sistema Nacional de Trânsito, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, deixe o seu joinha, o seu gostei e sugiro vocês que são alunos da Autoescola Destaque, adquiram o nosso material, pois através dele é que você vai acompanhar as nossas aulas. E para vocês que estão assistindo as nossas aulas em outras cidades, em outros estados, nós temos um material especial para você, certo? Nós temos apostilhas em PDF atualizadas com as partes mais importantes grifadas, com vários simulados, certo? Temos também macetes para você turbinar melhor o seu aprendizado. Tudo isso por um valor simbólico de R$10. Você faz o Pix através do número que está aí na tela, manda o comprovante para o nosso WhatsApp e você receberá as 5 apostilhas atualizadas com simulados e grifos importantes para o seu aprendizado. Você vai ver que essa apostila está saindo por R$2, um valor simbólico só para ajudar o prof. Ok? Agora, depois de dado o recado, vamos para o vídeo. O Código de Trânsito Brasileiro surgiu em 23 de setembro de 1997, através da Lei 9.503, após ser sancionada pelo Presidente da República, entrou em vigor em 22 de janeiro de 1998. Apresenta em sua legislação uma composição de decretos, quer dizer, sublinhe isso aí, decretos, resoluções, portarias e normatizações complementares, ok? Quero que vocês se lembrem disso aí. O CTB ele é composto de decretos, resoluções, portarias e normatizações complementares. Ainda, o CTB define no seu primeiro artigo que o trânsito em condições seguras, sublinha, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, onde ele deve assegurar esse direito, respondendo de forma objetiva, ou seja, cabe a ele, ao Estado, o ônus da prova por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro. Vamos lá, um exemplo de ação. Digamos que uma via ela foi recapeada e ela está sem a sua sinalização, tanto horizontal como vertical. Então o Estado, quando eu falo Estado, quero que você compreenda que pode ser município, governo estadual e governo federal, ok? Digamos que eles liberaram aquela via que não estava sinalizada e aconteceu um acidente. Aqueles envolvidos no acidente, ele pode acionar a justiça e pedir uma reparação dos danos, ok? Uma omissão, digamos que o Estado, ele tem o dever de manter em boas condições as vias. Só que isso não acontece, A gente vê várias vias cheias de buraco. Então, se caso você chegar a cair em um buraco e o pneu do seu carro estourar ou tiver uns danos maiores, você também poderá acionar a justiça por danos no seu veículo e pedir essa reparação, ok? Um exemplo de erro, digamos que uma via ela foi sinalizada, só que ela foi sinalizada de forma errada e você vinha trafegando por ela e se envolveu em um acidente por conta desse erro.
na sinalização. Por exemplo, era para ter colocado uma placa sentido proibido, em vez disso colocaram sentido único, né? E o camarada acaba se envolvendo em um acidente, então ele deverá acionar a justiça e pedir a reparação do dano, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Considera-se trânsito. Isso aqui é importante, quero que vocês grifem a utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Grife para mim, isso aqui é importante. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, urbanas e rurais do território nacional, aberta à circulação, serão regidas pelo CTB, ou seja, pelo nosso Código de Trânsito Brasileiro. Entre os acordos e convenções internacionais que o Brasil faz parte estão a Convenção de Viena e o Acordo Mercosul, ok? Eu não vejo cair questão sobre esses assuntos, mas para desencargo de consciência eu quero que vocês sublinhem. É um acordo internacional adotado pelo Brasil e diversos outros países que estabelece regras e normas de trânsito internacionais, com o propósito de facilitar o trânsito viário e aumentar a segurança ao dirigir em outros países. Okay? Já o Acordo Mercosul foram estabelecidas regras gerais de conduta no trânsito entre países da Mercosul, como Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Como eu disse, não vejo questão de prova nesse assunto das convenções do qual o Brasil faz parte, mas para desencargo de consciência, está aí. Continuando, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele é composto de 341 artigos, dividido em 20 capítulos, ok? E o nosso Código de Trânsito Brasileiro, ele é um livro cheio de leis, cheio de regras, de portarias, que diz como o condutor e pedestre deve se comportar no trânsito. É ele que ajuda o pedestre, é ele que ajuda o condutor a viver em harmonia no trânsito, ok? Agora, nós temos que entender que o nosso Código de Trânsito, ele não é perfeito, certo? Ele deixa algumas dúvidas às vezes, como por exemplo, no artigo 105, que fala sobre os equipamentos obrigatórios nos veículos. Logo no seu primeiro inciso, ele fala do cinto de segurança. Só que ele não diz, como por exemplo, como deve ser esse cinto, ele não especifica que largura é esse cinto, de que material pode ser feito esse cinto. Ele não especifica nada sobre o cinto de segurança. Ele só diz que o cinto de segurança é um item obrigatório no veículo, certo? Aí, para completar essa brecha deixada aqui pelo nosso CTB, vem o que? Vem uma resolução do CONTRAN, certo? Vem uma resolução aqui, uma resolução
do CONTRAN e começa a especificar como deve ser esse cinto de segurança. Ele especifica a largura da cinta, ele especifica o material, ele especifica como tem que ser fabricado esse cinto, ok? Uma ponta, duas pontas, três pontas. Ele vai especificando tudo que o nosso Código de Trânsito deixou de especificar. E através dessas especificações é que o fabricante vai fabricar esse cinto, ok? O fabricante vai fabricar de acordo com as especificações, de acordo com a resolução do CONTRAN. Tranquilo? Vamos avançar mais um pouquinho. O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, sendo o órgão máximo normativo, eu quero que vocês liguem o CONTRAN a órgão máximo normativo. Lembre-se disso. CONTRAN, órgão máximo normativo. Ok? CONTRAN, órgão máximo normativo. Não esqueçam. Lá na frente você vai saber por quê. E consultivo compete zelar pela uniformidade e cumprimento das normas e nas resoluções, ok? Aqui nós temos um exemplo de como está distribuído o Código de Trânsito, certo? Em seus 20 capítulos. Não se preocupe que a gente vai dar uma olhada na maioria deles, não em todos, mas pelo menos no mais importante, certo? Durante o curso. Vale salientar que caso vocês tenham curiosidade, certo? E queira dar uma olhada em cada capítulo desse, comece pelos que estão em preto, certo? Que estão mais destacados. Eles são mais importantes para o nosso estudo, ok? Vamos avançar mais um pouquinho. Isso aqui é importante, o Sistema Nacional de Trânsito. Quero que vocês sublinhem, quero que vocês grifem. É o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade, certo? Grifem a finalidade, ou melhor, sublinha a finalidade, o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, registro de veículo, formação e habilitação de condutores, fiscalização e aplicação de penalidades e julgamento de recursos. Nós temos aqui os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Eu não vejo muita incidência em prova, mas por desencargo de consciência, quero que vocês sublinhem, ok? Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito com vista à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito e fiscalizar o seu cumprimento. Fixar também mediante normas e procedimentos a padronização de critérios técnicos, financeiros e administrativos para execução das atividades de trânsito. Estabelecer a sistemática de fluxo permanente de informação entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Dentro da composição do Sistema Nacional de Trânsito, nós temos os órgãos normativos, ok? Em primeiro deles, nós temos o CONTRAN. CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, é o órgão máximo normativo. Quero que vocês lembrem desse nome, que o CONTRAN é o órgão máximo normativo, mas na frente eu vou explicar por quê. Consultivo e coordenador das políticas de trânsito
em âmbito nacional, sendo responsável pela regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro e pela atualização permanente das leis de trânsito. Sua sede é em Brasília, Distrito Federal. Observações do CONTRAN. Para vocês que estão com os nossos PDF, não se preocupe. Isso aí, essas observações já estão nele, ok? Já estão em nossos PDF. Agora, aqueles que estão com as apostilas da autoescola, aquela apostila física, eu preciso que vocês coloquem essas observações em um cantinho, certo? Elas são importantes para a prova de vocês. Vamos lá. Primeira observações. O CONTRAN, ele cria as câmaras temáticas. O que são as câmaras temáticas? As câmaras temáticas é um corpo técnico, certo? Que vem ajudar o CONTRAN em suas decisões. Okay? Por exemplo, quando o CONTRAN ele precisa criar uma resolução. Quem vai fazer essa criação, quem vai ajudar vai ser a Câmara Temática. Ok? O CONTRAN, mais uma observação, o CONTRAN ele dirime conflito sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, do Estado e do Distrito Federal. Ou seja, caso haja algum conflito entre competências, certo? Ou entre circunscrição de quem é que deve atuar naquela área, se é o Estado do Rio Grande do Norte ou é o Estado do Ceará, se caso houver uma discussão, um conflito sobre essa circunscrição, quem vai resolver a parada é o CONTRAN, ok? O CONTRAN, ele também normatiza o processo de formação de candidatos à habilitação, ok? Ele que estabelece o conteúdo didático, ele que estabelece a carga horária, avaliações, exame e execuções e fiscalização. Tudo por conta do CONTRAN. Vamos avançar mais um pouquinho. Continuando, CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito, é o órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito na área do seu estado. Okay? Lembre-se, o CONTRAN ele é o órgão máximo normativo, mas na União. O CETRAN é o órgão máximo normativo na área do seu estado. O CETRAN ele só atua dentro do seu estado, ou seja, dentro do estado do Rio Grande do Norte, dentro do estado do Ceará, cada um tem seu CETRAN. Cada estado tem o seu CETRAN. Okay? Cada estado de federação possui um conselho com sede na capital do seu respectivo estado. Observações sobre o CETRAN. Importante. Aquele que está com nossa apostila, não se preocupe, já tem. Agora, aquele que está com a apostila da autoescola, eu quero que vocês coloquem essas observações. Observação 1. Julgar os recursos interpostos contra a decisão. Lá na frente a gente vai ver que o infrator ou o condutor, quando ele sofre uma penalidade de multa, ele pode entrar com recurso na JARE. Caso a JARE ela indefira, ou seja, ela não aceite o recurso, esse camarada, esse condutor, ele poderá impetrar um novo recurso aqui no CETRAN, ok? Lembrando que o CETRAN ele só irá julgar recursos
que forem advindos, recursos advindos do Estado, você consegue escrever do Estado e município. Escrever, mas dá para entender, né? O CETRAN só vai julgar recursos interpostos contra decisões da JARE dentro do Estado e dos municípios. Por exemplo, um recurso do DPRE, quem vai julgar? O CETRAN. Um recurso interposto pelo um DEMUTRAN da vida de um município, quem vai julgar? O CETRANS. O CETRAN também ele tem o dever de dirimir conflitos sobre circunscrições e competência de trânsito no âmbito do município. Você vê que o CONTRAN era em âmbito entre estados, né? Entre estado e União. Aqui o CETRAN é entre município, né? Caso um município ele tenha dúvida em se a circunscrição é dele, se ele pode atuar então naquela área, criando-se essa dúvida, quem vai resolver essa parada aí vai ser o CETRANS. Ok? Também o CETRAN ele deve cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito estadual. Ok? O CETRANS é em âmbito estadual. Continuando, o CONTRANDIF, Conselho de Trânsito do Distrito Federal, é o órgão normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, com atuação apenas no Distrito Federal. Ele tem as mesmas competências do CETRANS. Órgãos executivos. Nós temos o SENATRAN, e aqui eu quero que vocês prestem atenção. SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito, antigo DENATRAN. É o órgão máximo executivo, ok? Geralmente nas provas eles trocam o SENATRAN pelo CONTRAN, porque ambos são órgão máximo. Agora eu quero que vocês prestem atenção que o SENATRAN é órgão máximo executivo e o CONTRAN é órgão máximo normativo, ok? O Sistema Nacional de Trânsito tem autonomia administrativa e técnica com jurisdição sobre o território nacional. Aqui diz antigo DENATRAN, porque antigamente o SENATRAN ele era conhecido como DENATRAN, okay? E ele era um órgão vinculado ao Ministério da Cidade, que o DENATRAN ele era um órgão vinculado ao Ministério das Cidades. Hoje ele tem autonomia tanto administrativa, já que virou uma secretaria, como também técnica. Antes ele era dependente do Ministério das Cidades. Ok? Vou avançar mais um pouquinho. Observações sobre o SENATRAN. É importante vocês colocarem essas observações. Primeiro, fiscaliza os outros órgãos de trânsito. Ok? Coloca aí no cantinho da sua apostila, escreva. Ok? Vocês que estão com a apostila da autoescola, escreva num cantinho. Aquele que está com o nosso PDF, não se preocupe, já tem lá. Ok? Já tem essa informação lá. Vamos avançar mais um pouquinho. Administrar os bancos de dados em caráter nacional, ou seja, todos os bancos de dados
caráter nacional, quem administra é o Senatran. O Senatran também é responsável pelo registro, licenciamento e habilitação. Ok? Então é o Senatran responsável pelo registro, licenciamento e habilitação. Isso originário, ok? Originário, pois essa atribuição foi passada para os DETRANs, através de uma delegação. Então, hoje, quem está com essa responsabilidade são os DETRANs da vida. Ok? Continuando, ainda em órgãos executivos, nós temos o DENIT. Okay? O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, é o órgão executivo da União. Lembre-se, DENIT, órgão executivo da União com jurisdição sobre as rodovias e estradas federais, ok? Então, o DENIT, ele é o responsável pela infraestrutura, ele é responsável para manter as estradas em perfeitas condições, né? Só que não é isso o que acontece, né? Nós temos também a PRF, Polícia Rodoviária Federal, tem por responsabilidade fiscalizar e inspecionar o cumprimento das normas de trânsito através do patrulhamento ostensivo. Quero que vocês lembrem-se dessa frase. Falou em PRF, quando falar em Polícia Rodoviária Federal, lembre-se disso aqui. Patrulhamento ostensivo nas estradas, certo? Nas estradas e rodovias federais, ok? Agora, falou em patrulhamento ostensivo, só a Polícia Rodoviária Federal é quem faz, ok? Então, quando cair a pergunta na provinha de vocês, vai vir esse nome aqui, patrulhamento ostensivo. Pode fechar os olhos e ir direto em PRF, que vai ser a resposta correta. Continuando, nos órgãos executivos, nós temos o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, é o órgão executivo do Estado e do Distrito Federal, que cumpre e faz cumprir a legislação de trânsito nos limites de sua jurisdição. Observações do DETRAN: é através do DETRAN que você vai licenciar, registrar, vistoriar e emplacar e habilitar-se. Essa é uma atribuição do DETRAN. Agora lembre-se que, se falar em atribuição originária, essa atribuição é do Senatran, ok? Agora, se não falar em atribuição originária, licenciar, registrar, vistoriar e emplacar e habilitar é uma atribuição do DETRAN, ok? Lembre-se que originariamente ela é do Senatran. Agora ela foi passada através de uma delegação do Senatran, foi delegada através do Senatran para os DETRANs, ok? Não esqueça disso. Continuando, o DETRAN também
ele tem poder para multar, ok? Ele tem poder para multar. Agora, essas multas, elas só podem ser relacionadas à documentação do veículo e documentação do condutor, ou seja, do veículo, o CRLV, né? O CRLV, exemplo do veículo, do condutor a habilitação, ok? A habilitação. Esse nome é habilitação. Condição do veículo, certo? Saber se o veículo está em mau estado de conservação, se os pneus do veículo estão em condições de rodar, saber se o veículo está com todos os equipamentos obrigatórios, ok? Condição do condutor, saber se o condutor não está embriagado, né? Embriagado. Continuando ainda, nós temos o DE, Departamento de Estradas e Rodagem, órgão executivo rodoviário do Estado, do Distrito Federal, com jurisdição sobre rodovias e estradas estaduais de sua sede, ok? Lembro a vocês que o DE, Departamento de Estradas e Rodagem, é ele que cuida, ou seja, é ele que faz manutenção nas rodovias e estradas estaduais, ok? Peço a vocês para não confundirem, cuidado para não confundir o DE com o DENIT, ok? A gente já viu o DENIT e nós sabemos que o DENIT, ele também cuida, ele também faz manutenções nas rodovias e nas estradas nacionais, certo? Rodovias e estradas federais, ok? Rodovia e estradas federais são as BRs, ok? Como exemplo, a BR-110, a BR-405, a 226 e por aí vai, ok? Cuidado para não confundir DENIT com o DE. Lembre-se que uma está em nível do estado, em nível estadual, e a outra nível federal. Continuando, nós temos agora o CIRETRAN, Circunscrição Regional de Trânsito. São órgãos subordinados aos DETRANs nos municípios do interior dos estados. Tem a responsabilidade de exigir e impor obediência e o devido cumprimento das leis de trânsito no âmbito de sua jurisdição, ok? Eu quero que vocês visualizem comigo que o CIRETRAN é como se fosse ramificações do DETRAN, ok? Digamos que aqui é o DETRAN, né? Esse DETRAN ele fica na capital, nós já vimos isso, e os CIRETRANs, ele fica nos municípios do estado, por exemplo, uma cidade pequena, uma forma mais fácil de entender. Como por exemplo, se você for a Pau dos Ferros,
que é a cidade na qual eu dou aula, lá você for dar entrada na sua habilitação, no seu RENASH, você não está indo a um DETRAN de Pau dos Ferros, você está indo na CIRETRAN de Pau dos Ferros. Da mesma forma, em Mossoró vai ter uma CIRETRANS, da mesma forma em Açu, outra cidade, vai ter também uma outra CIRETRAN, e assim por diante. São ramificações conectadas ao DETRAN. Tranquilo? Deu para entender? Vamos avançar mais um pouquinho. Continuando, nós temos ainda a PM, certo? Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal, e também a Polícia Rodoviária Estadual. Ambas têm a responsabilidade de fiscalizar o trânsito como agente do órgão, entidade executiva ou executiva rodoviária, juntamente com os demais agentes credenciados, ok? Vamos entender isso aqui. Por exemplo, no nosso estado, vocês já sabem que o DETRAN, ele multa, né? O DETRAN, ele multa. O DETRAN, ele multa. Para ele multar, ele precisa de agentes, né? Então, o que acontece? Que o estado do Rio Grande do Norte fez? Ele pegou alguns policiais militares, certo? Treinou, certo? Treinou. Esses policiais, cada um deles fizeram um curso específico de trânsito. Fizeram um curso específico de trânsito, ok? Quando eles concluem esse curso de trânsito, eles vão ser credenciados, ok? Vão ser credenciados aqui pelo DETRAN e eles começam a fazer parte de um órgão chamado de DPRE. Tá ruim de escrever, DPRE. Pronto. Eles vão começar a fazer parte desse departamento de polícia rodoviária estadual. São os agentes do DPRE que vão autuar, ok? São os agentes que vão autuar, tá certo? Então, o DETRAN multa, certo? Multa relacionada à documentação do veículo e do condutor, vocês já viram isso, sobre a condição do veículo e condição do condutor, através dos seus agentes. Quem são os seus agentes? São os membros do DPRE, né? Que saíram da Polícia Militar. Estamos aqui a autuar. Certo? Aí, muita gente pergunta, professor, o DPRE pode multar dentro da cidade, dentro do município? Eu lhe respondo, depende. Certo? Depende. Ok? Depende. Depende de quê? De um convênio. Certo? Depende de um convênio. Tá certo? Então, se o DPRE ou se o Estado, o DETRAN, tiver um convênio com aquela prefeitura, ele pode sim autuar dentro daquela cidade. Se não tiver, não pode autuar. Certo? Se autuar, o camarada entra com recurso na Jari, vamos já ver o que é a Jari, entra com recurso na Jari e provavelmente deve ganhar, certo? Provavelmente deve ganhar, ou melhor, ele tem que ganhar, porque aí não faz parte das atribuições do DPRE, certo? Não faz parte das atribuições
do Detran. Ok, vamos avançar mais um pouquinho. Nós temos ainda o Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, órgão atrelado à Prefeitura Municipal e responsável pela administração, fiscalização e sinalização do trânsito na cidade. Okay? Então, o Demutran ele é o órgão do município, ele é o órgão fiscalizador do município. Ok? E nós temos algumas observações sobre o Demutran. Primeiro, as infrações autuadas pelo Demutran é apenas estacionamento, circulação, parada, excesso de peso e dimensões excedente dos veículos, certo? Então, o Demutran antigamente só fiscalizava essas autuações, ok? Porque a parte de documentação e condição de veículo e de condutor era do Detran. Só que o que acontece? Hoje, através da Lei 14.599, né, de 2023, bem atual, o que foi que ela fez? Ela ampliou as atribuições dos agentes de trânsito, certo? E hoje os agentes de trânsito de âmbito municipal também está fiscalizando documentação do veículo e do condutor, como também está fiscalizando a condição do veículo e do condutor. Então, hoje, se você for abordado por um agente de trânsito municipal e pedir sua documentação, você tem a obrigação de entregar, certo? Antes, o condutor não tinha obrigação de entregar documentação ao agente de trânsito municipal. Por quê? Porque não era competência dele. A partir de 2023, a competência do Estado foi ampliada para os municípios e, através dessa lei, dessa ampliação, hoje os agentes de trânsito municipais ele pode sim cobrar documentação de veículo, documentação do condutor e autuar também em cima das condições do veículo, em cima das condições do condutor, ok? Agora, pessoal, quero que vocês lembrem, o Demutran ele continua autuando dentro da sua circunscrição, ou seja, dentro da cidade, ok? O DPRE, ele continua autuando o que? Nas rodovias e estradas estaduais. Ok? E a PRF, por exemplo, ele continua nas rodovias e estradas federais. Por que eu digo isso, pessoal? Porque foi pergunta, certo? O aluno perguntou se, devido ao aumento dessas atribuições, se agora a PRF poderia autuar dentro da cidade ou se os Demutrans poderiam autuar dentro nas áreas de rodovias e estradas federais. A resposta é não, pessoal, não pode, porque o que tem que ser observado é que foi ampliado as atribuições,
a atribuição e não a circunscrição, ou seja, a jurisdição onde a PRF autua continua sendo PRF. A jurisdição onde o DPRE autua, que é rodovias e estradas estaduais, continua DPRE. E a jurisdição ou circunscrição que o DEMUTRAN atua, que é dentro das cidades, dentro da área urbana, continua autuando, ou só quem pode autuar é o DEMUTRAN, ok? Então, um não invade a área do outro, tranquilo? Deu para entender? Então, vamos avançar mais um pouquinho. Agora, vamos ver a JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. São órgãos colegiados, certo? Colegiados que são formados por mais de um membro, componente do Sistema Nacional de Trânsito, responsável pelo julgamento dos recursos interposto pelos infratores contra penalidades aplicadas pelos órgãos e entidades executivas de trânsito ou rodoviário. Ou seja, cada órgão que autua, certo? Cada órgão que multa, ele obrigatoriamente tem que ter a sua própria JARE. Ou seja, o DEMUTRAN ele tem que ter uma JARE, o DETRAN ele tem que ter a sua JARE, seu órgão também, certo? O órgão do DETRAN tem que ter uma JARE, a PRF, o DENIT também tem que ter uma JARE, ok? Então a JARE ele é esse órgão independente que vai julgar o recurso de multa, certo? O recurso da multa. Então, a JARE ela é formada por vários membros, certo? E esses membros, eles são independentes desses órgãos de trânsito. Como, por exemplo, na JARE pode vir representantes da OAB, certo? Da Ordem dos Advogados, pode vir representantes da sociedade, pode vir representante dos comerciantes, pode vir representante do Ministério Público, ok? E todos eles são independentes. Agora, o interessante é que eles tenham um pouco de conhecimento em trânsito, ok? Agora, digamos, como você entra num recurso na JARE? Digamos que você recebeu uma notificação, certo? Digamos que recebeu uma notificação. Quando você é autuado, você vai receber na sua casa uma notificação de autuação, certo? Digamos que esse nome aqui é autuação, notificação de autuação. Escrevendo aí porque é difícil escrever com o mouse. Uma notificação de autuação. Então, o que acontece? Quando você recebe essa notificação, você entra com um recurso. Só que esse recurso, quem vai julgar é o gerente de trânsito, ok? O recurso de notificação de autuação, quem julga é o gerente de trânsito. Gerente de trânsito, ok? Esse gerente de trânsito, ele é o responsável pelo trânsito da cidade, ok? Ele que é o responsável. Digamos que você entrou com um recurso, o gerente de trânsito não aceitou o seu recurso, aí na sua casa vai chegar uma notificação de penalidade, okay? Uma notificação de penalidade. Nessa notificação de penalidade, você irá argumentar sobre aquela multa, certo? Você vai argumentar que não foi você, que o agente pode ter errado, certo? Você vai escrever a sua historinha, certo? E o interessante é que essa historinha
se possível, ela seja acompanhada com alguma prova, como por exemplo, você foi autuado num semáforo, digamos, em uma outra cidade, né? Interessante é que você comprove que naquele dia você não estava naquela cidade, certo? Você estava na sua cidade, você não estava naquela cidade que foi autuado, certo? Através de imagem, uma compra que você fez em outra cidade, de alguma forma você comprove, tá bom? Então você contou sua historinha, aí a Jari vai julgar, certo? Vai julgar a sua historinha que você contou. Se ela analisar e der deferido, quer dizer o quê? Quer dizer que ela aceitou os seus argumentos. Quer dizer que a Jari aceitou o que você descreveu. Então, aquela sua multa vai ser cancelada e o processo vai ser encerrado ali. Agora, se a Jari ela decidir como indeferido, quer dizer que ela não aceitou o seu recurso. Não aceitou o seu recurso, não acreditou na sua historinha, certo? O que acontece? Aí você tem duas soluções. Uma, você pode pagar a multa, e o processo se encerra, ou você pode entrar novamente com um recurso, certo? Só que agora você vai entrar com um recurso no CETRAN. A gente já viu isso, né? Que o CETRAN ele julga recurso advindo da Jari, tanto em âmbito estadual como recurso de âmbito municipal. Ok? Então, é basicamente isso aqui, a autuação da Jari, certo? Agora, sobre o processo administrativo da multa, a gente vai ver ele com mais detalhe quando a gente estiver estudando infrações de trânsito, ok? A gente vai ver isso aqui que eu coloquei para vocês com mais detalhe, certo? Que tem alguns pontos a ser dito, ok? Agora, esses pontos a ser dito vai ser detalhado lá em infração de trânsito. Ok, deu para compreender? Vamos avançar mais um pouquinho. Aqui, pessoal, nós temos um resumo de todos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. Em âmbito federal, na área executiva, nós temos o Senatran. Na área executiva estadual, nós temos o Detran. E municipal, nós temos o Demutran. Isso na área executiva. No normativo, nós temos o CONTRAN, em âmbito federal. Nós temos o CETRAN, em âmbito estadual. E no município, não existe. Ok? Executivo rodoviário. Na área federal, nós temos o DENIT. Na área estadual, nós temos o DE. E na área municipal, nós temos o município, né? Que são os órgãos que cuidam, que mantêm, né, das vias. Órgão fiscalizador, nós temos em âmbito federal a PRF, em âmbito estadual nós temos a PM, né? E em âmbito municipal nós temos os agentes fiscalizador, ou também conhecido como Demutran, certo? Aqui cabe o Demutran. Departamento Municipal de Trânsito, ok? Já os órgãos recursal, veja só que interessante, os órgãos recursal, nós temos no âmbito federal, nós temos a Jari, em âmbito estadual nós temos a Jari, e em âmbito municipal nós temos a Jari, né? Então, quero que você entenda que em cada órgão desse que multa, obrigatoriamente eles manter uma Jari. E essa Jari, ela é independente, ok? Ela é independente. O órgão tem a obrigação de mantê-la. O cidadão, ele tem deveres, mas também ele tem
direitos. E um dos deveres do cidadão é transitar sem oferecer perigo ou obstáculo a si mesmo, a terceiros e ao meio ambiente, ok? E como direito, ele tem o direito de usufruir de vias seguras, corretamente sinalizadas, ser educado para dirigir com perfeição, opinar e sugerir alterações no código, bem como solicitar alterações na sinalização, fiscalização e segurança. Então, eu quero que vocês entendam que o cidadão ele tem direito de usufruir de vias seguras, certo? E quem vai garantir essas vias seguras, ou melhor, deve garantir essas vias seguras, são os órgãos e entidades que fazem parte de quê? Do Sistema Nacional de Trânsito. Okay? Então, são esses órgãos e entidades que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito que deve garantir vias seguras para todo cidadão. Agora eu quero que vocês prestem atenção também nessa palavra aqui, sugerir. Certo? Palavrazinha sugerir. Por quê? Porque o nosso CTB, o nosso Código de Trânsito, no seu artigo 72, ele diz o seguinte, ele diz que o cidadão ele tem o direito de sugerir alterações na norma de trânsito, como também pedir sinalização, fiscalização ao órgão de trânsito. E esse órgão de trânsito, ele tem que responder ao cidadão, ou seja, ele tem que dar um feedback, ele tem que dar uma resposta, certo? Como, por exemplo, aqui no Demutran, foi sugerido fazer uma lombada numa determinada rua, assim fica melhor, certo? E nós fomos até lá com o nosso engenheiro de trânsito, né? Aqui do Demutran. E chegando lá, o engenheiro fez uns estudos e decidiu que o local não era adequado, até porque já havia outras lombadas lá. Então, o que acontece? Ele teve que fazer um estudo técnico, depois teve que fazer um relatório técnico e entregar àquela pessoa, né, explicando o porquê não era viável uma lombada naquele local, certo? Então, apesar de ser apenas um cidadão, ele teve que ter o direito à resposta, né? O porquê aquele pedido dele não ia ser atendido, certo? E foi dada uma resposta de forma técnica, ok? Então, os órgãos de trânsito, ele tem esse dever também, de dar resposta aos cidadãos. Tranquilo? Vamos avançar mais um pouquinho. Continuando nos direitos do cidadão, isso aqui a gente já vimos, usufruir de vias seguras, ser educado por campanhas sólidas, certo? Campanhas sobre educação no trânsito e sobre direção defensiva, requerer e obter ajuda necessária dos órgãos de trânsito, quando for assim solicitado, fiscalizar, que antes de punir deverão orientar, certo? Os fiscalizadores antes de punir deverão fiscalizar. E aqui eu abro um parênteses para informar que todo órgão municipal, quando ele é municipalizado, ele já tem presunção de autuar, certo? Já pode autuar. Então, todo município, antes de começar a punir, eles fazem
campanhas educativas, transmitem o aviso nas mídias. Antes de punir, eles fazem um grande trabalho para comunicar à população. Um município ou uma cidade ele foi municipalizada o trânsito, no outro dia eles não vão autuar. Eles vão primeiro fiscalizar, vão orientar, para só então começar as autuações. Okay? Ser bem atendido nas repartições públicas também é um direito do cidadão, e de receber assistência médica gratuita em caso de acidente também é um direito exercido para o cidadão. Okay? Deveres do motorista: deverá dirigir com prudência e atenção, com o objetivo de evitar eventuais acidentes, conservando em todo o momento o domínio efetivo do veículo, levando em conta o risco próprios da circulação e demais circunstâncias do trânsito, ok? Então, todo condutor ele tem que dirigir de forma a manter a atenção no trânsito, ok? Porque caso ele for pego dirigindo de forma displicente, certo? Ele poderá ser autuado, né? É o que diz o artigo 169 do CTB, certo? Ele diz que dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança é passivo de multa, certo? Ou seja, o camarada ele vai sofrer uma multazinha pequena, certo? Uma multazinha leve, né? Valor pequeno, R$ 88,38, mas vai sofrer essa penalidade, certo? Então, todo condutor ele tem que manter sua atenção no trânsito, ok? Ele tem que manter sua atenção aos riscos que o trânsito produz. Continuando, é assegurado ao pedestre a utilização dos passeios ou passagem apropriada das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Sublinhe isso aí para mim, que é importante, certo? Então, parte da calçada, se assim a autoridade de trânsito fizer, né, ele vê que parte dessa calçada pode ser transformada, por exemplo, em um estacionamento de moto, desde que não atrapalhe a circulação de pedestres, ele pode fazer. Se caso atrapalhar a circulação do pedestre, infelizmente, ele terá que desfazer o que fez. Okay? Outro tópico bem importante, que geralmente cai em prova, é o ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres, certo? Então, o ciclista, ele não estando em cima da bicicleta, ele estando empurrando ela, ele equipara-se ao pedestre. Professor, e o motociclista empurrando a bicicleta? Dependendo, se for um caso de pane, certo? A moto deu um prego e agora ele precisa empurrá-la, ele também será considerado o pedestre. Antigamente não se tinha esse entendimento, certo? Hoje se tem esse entendimento, que o motociclista empurrando a motocicleta devido a um pane, devido a um defeito, hoje ele é equiparado ao pedestre, ok? Mas tudo isso é novo, certo? É novo. Vamos lá, continuando, sublinha. A circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos pelo bordo da pista, em fila única
exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Ok? Vamos continuar. Nos locais em que houver sinalizações semafóricas, o controle de passagem será dada preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo em caso de mudança do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Okay? O que acontece aqui? Digamos que você está aguardando o semáforo abrir, né? O semáforo abriu para você, só que teve alguns pedestres que não concluíram a travessia, certo? Eles não concluíram a travessia. O que você vai fazer? Arrancar e sair na frente deles de forma alguma. Você vai aguardar esses pedestres terminar a travessia para só então você sair. Aí nós temos um artigo no CTB, o artigo ele é o 29 do CTB, logo no seu segundo parágrafo, ele diz o seguinte, já no finalzinho ali, que os veículos de maior porte será sempre responsável pela segurança dos veículos de menores porte, certo? Os veículos de maior porte é responsável pela segurança dos veículos de menor porte. Os veículos motorizados é responsável pela segurança dos veículos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres, ou seja, juntos eles são responsáveis pela segurança do pedestre, ok? Então guarde isso, tá? Guarde essa informação. De maior porte, responsável pela segurança de menor porte, o motorizado responsável pela segurança dos não motorizados, certo? E todos eles são responsáveis pela segurança do pedestre, ok? Chegamos ao final de mais uma aula. Aquele que não se sente seguro, não entendeu, espero que volte o vídeo, assista novamente, certo? Em caso de dúvida, pode escrever aqui nos comentários, que eu responderei a todos. E aqueles que não adquiriram a nossa apostila, certo? Adquiram, você vai estar adquirindo um bom material para os seus estudos, ok? E agora vamos resolver questões. Então, vamos para o próximo vídeo.